dado. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Essa nova jornada é o nosso terceiro êxodo. Visão celestial que nos transporta mais além, abrindo o caminho para a terra celestial. Somos selo aberto para o destino final. E o molho? O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado, Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Eu sou redimido, você também. Para a morada, para a morada que Ele prometeu. Redimido, 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 estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Então adora, adorarei. Não me interrompas, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu livre acesso pra entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Então adora. Não me interrompa, quero adorar.
Eu li que os 7 selos desatou. Eu li que agora eu posso alimentar, pois foi o anjo forte que se encarnou. Pisou com o pé na terra, outro no mar. Ninguém agora vai a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Bem forte, adora, adorarei. Adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Adorarei, adorarei. Pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo da leitura que fizemos da mensagem à era da igreja de Tiatira. Na última oportunidade, lemos das páginas 187 a 189. Páginas 187 a 189. E ali o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 ao 29. A mensagem para a era da igreja de Tiatira. E falando da era de Tiatira, o irmão Brana diz que, historicamente, Tiatira era a menos notável das 7 cidades de Apocalipse. Entre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, dentre todas estas cidades, simbolizadas ali no livro de Apocalipse, esta era a menos notável delas. Porém, era uma cidade próspera. Ali haviam associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas e etc. E foi desta cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. E nesta cidade continha os elementos espirituais para a quarta era. A religião desta cidade de Tiatira mostrava o que seria a quarta era da igreja. E ali naquela cidade a principal religião era a adoração de Apolo, que estava associada ao culto de adoração ao imperador. Apolo era o deus Sol e o próximo em poder depois de seu pai Zeus. E os rituais que eram feitos
a estes deuses pagãos, eles eram conduzidos por uma profetisa que se assentava sobre uma cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto estava em transe. Você vê que ali havia um filho de um Deus, isto nos lembra o Filho de Deus, e ali havia uma profetisa que conduzia os rituais de adoração a esse Deus. Creio que nas próximas páginas o irmão Brana vai esclarecer melhor isso. E ele também diz: a influência desta religião era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério, mas no fato de que ninguém podia pertencer às associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Ninguém podia pertencer às associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Veja que ali naquela cidade havia uma imposição religiosa. Você não poderia comprar, não poderia vender, não poderia ser um cidadão com todos os seus direitos se não exercesse adoração a Apolo. E vemos que este tipo de imposição e de religião que acontecia na cidade de Tiatira simbolizava o que seria a era de Tiatira, que viria alguns anos depois, onde também seria imposta a religião católica sobre o povo, e aqueles que não aderissem a ela não poderiam ter seus direitos, mas não eram negados os seus direitos, eram perseguidos e eram mortos. E o irmão Brana diz que é digno de nota que o próprio nome Tiatira significa a fêmea dominante. O nome Tiatira significa fêmea dominante. E o irmão Brana diz que esta é a maior maldição que pode haver no mundo, uma fêmea dominante. Vamos entrar até em assuntos aqui que não são assuntos mais para um pastor falar, mas como é um resumo, nos obrigamos a entrar. E ele diz: ora, uma fêmea dominante é a maior maldição no mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse: eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvários. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Assim disse o sábio Salomão, que a pior coisa na vida de um homem é uma má mulher. Também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: não permito, porém, que a mulher ensine, ou que exerça de autoridade sobre o homem. Paulo é bem claro na sua carta a Timóteo, ele diz: não permito que a mulher ensine ou que exerça autoridade sobre o homem. E o irmão Brana diz: de acordo com a escritura, a mulher deve ser submissa ao varão, o homem. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Ali, Pedro dá várias orientações às famílias cristãs, e ele diz que uma mulher deve ser submissa ao homem, reverenciá-lo, assim como Sara fazia com Abraão a ponto de o chamar de Senhor. Também diz que o homem deveria amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Aqui o irmão Brana diz que a mulher deve ser submissa, mas que ao mesmo tempo ela também não é um capacho, porque assim como há uma orientação para a mulher ser submissa, há também uma para o homem, que ele deve amá-la como seu próprio corpo, amá-la como Cristo amou a igreja.
O irmão Brana diz: a mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole. Não um capacho, nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho, porém ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo, porque ele é o cabeça da casa. Se ela quebra essa imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Qualquer varão que permite a mulher assumir autoridade também quebrou essa imagem e está pervertido. É por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortar seu cabelo. Ela jamais deve usar roupas que pertencem a um varão ou cortar seu cabelo. Quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino, assumindo autoridade e se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado não fazer, ela mostra de que espírito é. Ser uma fêmea dominante é anticristão, e as sementes da Igreja Católica Romana estão nela. Embora ela possa negar isto tão veementemente, mas quando se trata da palavra, seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Aqui também levamos para o lado ministerial. O irmão Brana diz que quando uma mulher invade o púlpito, sabendo nós que a Bíblia proíbe que a mulher exerça o ministério, que a mulher pregue, então o irmão Brana diz, ela também é uma fêmea dominante. Paulo é bem claro dizendo estejam as mulheres caladas nas igrejas. E como acabamos de mencionar, ele também diz que a mulher não deveria exercer autoridade sobre o homem, ou que ela ensinasse, não deveria ensinar. E o irmão Brana também diz, na criação física original, Deus fez tudo em pares, mas o homem fez só. Na criação original ele fez pares, um par para o galo, a galinha, o boi, a vaca, etc. Mas o homem, quando ele fez um só. Ele não fez em par, ele fez um só. Então o irmão Brana diz, a mulher teve que ser tirada do homem. Os animais foram feitos em pares, mas a mulher não foi feita, ela foi tirada do homem. Então ela é um subproduto do homem. Ela foi tirada do homem. Ela é a imagem do homem. E por isso que ela deve submissão ao homem, respeito e reverência. E o irmão Brana diz, ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas e abomináveis por um lado, e por outro lado ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas, e santas como o receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Por um lado ela é chamada prostituta, o irmão Brana está fazendo um paralelo, como ela pode ser má vista diante dos olhos de Deus, e como uma mulher pode ser bem vista diante dos olhos de Deus. E ele diz, ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas e abomináveis por um lado. E por outro lado, ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas e santas, como o receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Por um lado, ela é chamada a prostituta que está embriagada com o vinho de suas fornicações. Por outro lado, ela é chamada a noiva de Cristo. Por um lado, ela é chamada mistério Babilônia, a abominação diante de Deus. E por um outro lado, ela é chamada a Nova Jerusalém, nossa mãe. Por um lado, ela é tão imunda e maligna e infame que é sumariamente lançada no lago de fogo como o único lugar próprio para ela. E por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando o próprio trono de Deus, como o único lugar apropriado a uma tal rainha. Sejamos tipos de Cristo e a igreja. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber nosso pastor.
tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um. Pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez adorando o Senhor com os nossos cânticos, com a nossa presença, né? E que Deus assim abençoe os nossos corações através da sua palavra. Deus abençoe também os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, através da rádio web aí de Cuiabá, Mato Grosso. Deus abençoe o irmão Benivaldo. Deus abençoe os pastores também que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe também os irmãos que vieram de Lajeado, né? O irmão Leandro, a irmã Fabiane, o irmão Cauê, que foi batizado recém, mas criou na mensagem, a irmã Paula, sua esposa, né? Que Deus abençoe essas famílias ali de Lajeado que tem crido nessa mensagem. Eu estava vendo aqui na mensagem do irmão Brana, eu até tinha visto um assunto, e vendo no livro de Jeremias capítulo 3, depois o irmão Brana menciona na mensagem o sinal. Ele diz que seriam, na verdade, muito poucos. E eu vou dar esse parágrafo e essa escritura para vocês para confortar assim o seu coração e você ver que você realmente está na verdade. Verdade não é mar de rosa, né? Na mensagem o sinal, o irmão Brana diz assim: vê quão poucos são, apenas um aqui e outro ali. Parágrafo 305. Isso mesmo? Exatamente agora. Aqui estamos relatando fatos. Nós estamos, reticência, se for para vermos qual é o prototipo, você primeiro tem que ver qual foi o tipo. Você tem que ver qual é a sombra. Olha, então você saberá como se parecerá coisa real. O começo do parágrafo é assim: vocês vê quão poucos são, apenas um aqui e outro ali. Uma pequena família sai de um estado. Jeremias 3, verso 13 diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Isso é somente para ajudar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para Daniel, no capítulo 9 de Daniel. Versículo 24. Não esquecendo que às 19 horas é direto do Horto, ali em Franca, é mais uma transmissão online, pastor Osmar Rodrigues Costa, né? Muito boas lives hoje pela manhã, cultos, né? Ali em Benevídeo, pastor Mendes, no Outeiro, o pastor Gediels, lá no Acará, o pastor Ivaí, e o pastor Josué, lá em Manaus, né? Que está nos acompanhando agora. Que Deus abençoe o pastor Josué e a sua preciosa família, né? Capítulo 9, verso 24 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Grande e soberano Pai, ajuda-nos,
somos apenas pó e cinza. Perdoa os nossos pecados. Fala conosco através da sua palavra. Dê-nos mais uma pequena porção que venha nos despertar para sabermos a hora que nós estamos vivendo, Senhor. Eu preciso de tua inspiração, porque queremos aprender de ti nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar-nos. Nesse tempo de pandemia, nossos cultos são curtos, né? Culto curto, né? Em breve, em tudo, né? E queremos tocar em alguns pontinhos importantes para nós sobre os 7 selos e as 70 semanas de Daniel. Para quem são os selos e para quem são as 70 semanas de Daniel. Nós vemos aqui a Daniel, o profeta, dentre os cativos que foi para a Babilônia. Nós temos também Brana e temos a João. E nós vemos o livro de Daniel, que é um livro profético. Nós também nos deparamos também com os discursos de Jesus de São Mateus capítulo 24, aquelas 3 perguntas que os apóstolos fizeram. E depois nós temos o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é muito importante para nós, toda a Bíblia. O Apocalipse, Gênesis e Apocalipse só não é importante para Satanás. É os 2 livros que ele mais odeia. É Gênesis, o começo, e Apocalipse é a revelação, é o fim de todas as coisas. Satanás odeia 2 livros da Bíblia, Gênesis e Apocalipse. E o livro de Apocalipse, como falamos, né, é uma carta de amor que Deus enviou para a sua esposa, sua noiva, né? E ela somente pôde ser interpretada, revelada nesse tempo do fim através do mensageiro, do 7º anjo. O 7º anjo de Apocalipse 10, 1 a 7. Como restaurador, ele somente restaurou a doutrina apostólica. Ele não realmente, como restaurador, como precursor da segunda vinda, o irmão Branham trouxe uma mensagem de mais de 30 anos, pregando pelos Estados Unidos, por todo o mundo, trazendo uma mensagem de restauração. Mas ele trouxe a revelação dos 7 selos. Agora, a revelação dos 7 selos é diferente da mensagem precursora, porque ele disse que a mensagem precursora não nos preparariam para o arrebatamento. Era necessário esses 7 trovões revelados que ia reunir a noiva para a fé de rapto. Agora Deus deu para Israel, só existe 3 povos, né? Nós vemos no início, né? Judeus, samaritanos e gentios. Nós vemos que os magos que vieram do Oriente foram 3, né? Representando a raça humana. A raça humana que estava sendo representada naqueles 3 magos, que foi Sem, Cão e Jafé. E a raça humana vieram adorar o rei que tinha nascido em Belém. Mas voltamos novamente a Israel. O irmão Branham diz nas 70 semanas de Daniel, se você tem os livros das 70 semanas de Daniel, se você não tem, você baixa o aplicativo Busca e você leia as 70 semanas. Eu estou lendo as 70 semanas, tem o número 1, o volume 1, 2 e o 3. É muito interessante.
O irmão Brana pregou essas 70 semanas e ele já tinha pregado as eras da igreja, que nós estamos lendo, e depois ele traz as 70 semanas para depois ele entrar os selos. Você pode ver que ele não traz as 70 semanas depois da revelação dos 7 selos. Ele traz antes. Por isso ele disse ali, com o que temos nós não podemos subir. Porque as 70 semanas de Daniel são semanas de ano, de acordo com Levítico. Cada semana equivale a 7 anos. 70 semanas são 490 anos. Então, Deus, desde o cativeiro da Babilônia até Jesus, se cumpriu 483 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Então, Jesus cumpriu a metade da última semana da 70ª semana de Daniel. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Então está faltando 3 anos e meio para se cumprir as 70 semanas de Daniel. Agora, as 70 semanas de Daniel é para os judeus. Deus não trata com os gentios dentro das 70 semanas. Deus não trata com a esposa dentro das 70 semanas, porque elas são para os judeus. Agora, os selos é para a esposa. Os selos é para nós. E há muitos livros escritos sobre as 70 semanas. Há muitas ideias sobre as 70 semanas. Da mesma forma, muitas ideias sobre os 7 selos. Hoje está surgindo muitas ideias sobre Apocalipse 10, 8 a 11. Já estão surgindo. Estão tentando criar doutrinas ali, tentando criar denominações, mas esta mensagem não pode se denominar. Essa mensagem não. Então o irmão Brana disse que Deus nunca tratou com Israel até que Israel venha à sua terra. Por isso Deus levantou Stalin, Hitler, Mussolini, Eichmann, para que perseguisse os judeus, para que eles voltassem à sua pátria na Segunda Guerra Mundial. Eles estão na sua pátria. Hoje é uma nação reconhecida pelas Nações Unidas. O mundo todo estão com seus olhos sobre Israel. Mas Deus não está tratando com eles. Deus somente colocou eles na sua terra. O irmão Brana pensou que o seu ministério era também para os judeus. Deus disse que não. Ele até comprou a passagem, foi enviado através do irmão David, do Prece, mas quando chegou no Egito, o Senhor mandou ele ficar longe da Palestina. Depois ele nos traz a mensagem na revelação dos selos. Você pode ver que a revelação dos selos esclarece tudo, corrige tudo. Na revelação dos selos ele disse que Deus teria profetas judeus para trazer a mensagem a judeus. Por isso ele é um profeta aos gentios. Então essas 70 semanas de Daniel, elas vão ser reveladas aos judeus através do ministério de Moisés e Elias. Nós temos a revelação de tudo. Deus deu para a esposa. Agora, quando Moisés e Elias vêm, debaixo daquele 6º selo, porque o 5º e o 6º selo é para os judeus. O 7º selo é Brana, ele é o mensageiro do 7º selo. Primeiro, segundo, terceiro, 4º selo é Deus tratando com a sua esposa durante as 7 eras da igreja. Agora, quando viemos ao 5º e 6º selo, o 5º selo já se cumpriu em sua totalidade. Nós vemos as almas debaixo do altar.
aqueles 6 milhões de judeus que Hitler matou em câmaras de gases e assim por diante, eles estão debaixo do altar clamando por vingança. A noiva não clama por vingança. Não, mas eles clamam por vingança. E agora, quando Moisés e Elias vêm, Moisés e Elias não vêm para salvar todos os judeus, todo Israel. Não, são 144 mil escolhidos das 12 tribos de Israel para completar o número dos seus irmãos. Esses que vão reconhecer, porque eles vêm para apresentar Jesus. Moisés e Elias vêm para apresentar Jesus aos judeus, o Jesus que eles tinham rejeitado. Ele vem mostrando eles desde toda a Bíblia, desde o cativeiro lá da Babilônia. Para isso, há 70 semanas. Agora, o ministério de Moisés e Elias será um ministério de 3 anos e meio. Agora, Deus nunca tratou com Israel até que venha a sua terra. Ouça-me, assim diz o Senhor, Deus não tratará com a sua igreja até que ela regresse à terra. Qual é a terra da igreja? Da igreja, porque a igreja não é 4 paredes, a igreja não é uma denominação, a igreja vocês sabem o que é a igreja? É a palavra da hora. A igreja não é uma denominação, ela é a palavra da hora. Ela foi, nos dias de Lutero, ela era a palavra da hora. Lutero era a palavra da hora. Wesley foi a palavra da hora. Pentecoste foi a palavra da hora no seu dia. Brana foi a palavra da hora no seu dia. João hoje é a palavra da hora no seu dia. Então o irmão Brana disse: Deus não tratará com a sua igreja até que ela regresse à terra. A mensagem da hora. Aí nós lembramos de Israel saindo do Egito, caminhando, peregrinando por 40 anos no deserto, e toda aquela geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, eles pereceram no deserto porque foram murmuradores, incrédulos. Nós vemos as pessoas hoje perecendo. Eles estão perecendo porque são incrédulos, são murmuradores. Eles não reconhecem o ministério da hora. Porque, veja só, Deus naquele tempo recolhe a Moisés, mas logo ele já tem um Josué. Agora, Moisés era Moisés, Josué era Josué. Agora, Josué introduz o povo na terra. Agora, aquilo lá era tipo. Era só um tipo. Foi um tipo. Seguimos. Até que ela regresse à terra, a mensagem da hora. Regressai ao original. Aparte-se de suas ideias metodistas, batistas, presbiterianas, seus pentecostais, assembleias, unitários, trindade, quíntuplo. A gente gostaria de saber se as pessoas, na verdade, crêem no profeta. Se elas crerem no que o profeta pregou. A América creu no irmão Brano no ministério da primeira e segunda etapa de cura, mas não creu na revelação dos 7 selos. E também nem pôde ver, porque Deus teve que cegá-los. Agora, cremos mesmo no profeta? Porque ele disse, olha, aparte-se de suas ideias metodista, batista, presbiteriano, santidade peregrina, igreja de Cristo, todos os movimentos anticristo. Então, tudo isso que você vê na sua volta, na sua vizinhança, que se diz que tem nome de igreja, denominação, é movimentos anticristo. Diz o profeta. Porque a igreja é a palavra da hora. Tudo é movimento anticristo. Olha, e me dou conta que isto vai ao mundo. Ele diz, isso que eu estou falando aqui vai ao mundo. Está vindo aqui aos nossos ouvidos. Está diante de nós.
Todos enganados. E são boas pessoas, bons pastores, bons ministérios, mas é denominação. Todos enganados, todos do demônio. Forte, né? Pregar isso dentro de uma nação cristã, que foi fundada teve as suas bases no Evangelho, e agora, 1961, tem que ouvir, tem que ouvir isso, porque o profeta vem e condena a denominação. Ele condena os pentecostais, diz o profeta na mensagem Festa das Trombetas. Ele vem para condenar, ele condena tudo isto. Ele diz: todos do demônio. Há gente piedosa em cada uma delas, mas o sistema é de Satanás. O movimento é anticristo, as pessoas são piedosas. Deus está trabalhando para salvar eles que foram enganados ali, através da mensagem da hora. Há gente piedosa em cada uma delas, gente piedosa em cada um desses movimentos. Porém, a organização em si não é de Deus. E Deus nunca a abençoará. Ele nunca o tem feito. Agora, veja só. Ele diz: todos esses movimentos, trindade, unitário, quíntuplos, todos esses quíntuplos, ele diz, é tudo do demônio. É que mais as pessoas falam hoje sobre ministério quíntuplo, né? Mas um ministério quíntuplo dentro de um sistema, dentro de uma denominação, é do demônio. Não importa o apóstolo que tem, não importa o pastor que tem, o evangelista que tem, mas aquilo está dentro de um sistema. Voltando às 7 eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo 130. Como se repete a Bíblia. A cena de José e seus irmãos está a ponto de cumprir-se, porque Jesus vem logo. Isso foi antes da abertura dos 7 selos. Eu estou lendo mensagem aqui antes da abertura dos 7 selos. A 70 semana de Daniel, a revelação de Jesus Cristo, que foi a revelação das 7 eras. A revelação das 7 eras foi em dezembro de 60. E o irmão Brana pregou aqui em junho de 61, ele pregou a 70 semana de Daniel. E ao terminar o tipo de José, há uma coisa mais que quero trazer a sua atenção, acerca desse tempo do fim. Recorde, quando José falou com seus irmãos, e Benjamim não estava com eles. Ele lhes falou por meio de um intérprete, ainda que sabendo o hebraico perfeitamente. Ele falou a seus irmãos em outro idioma. Sabia você que a primeira era gentia, a cabeça de ouro, a era de Babilônia, terminou com uma mensagem em língua escrita numa parede? Esta era terminará da mesma maneira. Você já viu que todas as igrejas hoje, pentecostais, neopentecostais, todos falam em língua? Todos eles, qualquer culto é língua estranha, na televisão. Isso tornou normal. Você vê as mulheres em cima do púlpito, elas invadiram o púlpito, elas falam em língua, elas profetizam. Porque a cabeça de ouro, a era babilônica, a era gentílica, ela começou com línguas, escrita na parede. Mene, mene, tekel e ufacim. Pesado fosse na balança e achado em falta. A igreja também foi pesada na balança. Veja só que o rei não sabia o significado, tinha que ser um profeta. E tinha um profeta ali no reino, né? Esta era terminará da mesma maneira. A abundância de língua nesse dia é mais uma prova que os tempos dos gentios se têm acabado. E Deus está voltando para Israel. Em outras palavras, o irmão Brana disse, essa mensagem volta aos judeus.
Essa mensagem é Deus. Essa tradução ficou muito boa. Deus está voltando a Israel. Outra tradução você vê, essa mensagem, aí os pessoal da ressurreição isolada pega ali, que irmão Brana vai pregar aos judeus, mas não tem base para o irmão Brana voltar e pregar aos judeus, porque o irmão Brana é um profeta gentil. E Deus trata com Israel, né? O irmão William Souto Santiago, ele pregava que ele era as duas testemunhas que ia falar a Israel. Mas ele morreu e não falou para Israel. Ele era gentil, porto-riquenho, né? Mas deixou esse dogma, muitos se afastaram. E hoje, veja só que esse dogma, esse ismo, hoje eles estão pregando que o novo nome é William Souto Santiago. A coisa ficou pior, fede mais. E de repente você que está me ouvindo, que segue essa doutrina, sai disto. Vem a original, Elias vem somente 5 vezes, não é 6. O irmão Brana, quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar com todos os santos. Ele é parte desse corpo. Agora, há uma mensagem que traz os mortos. Essa é a mensagem da esposa. A mensagem da esposa, ela traz eles. Essa mensagem. Porque a mensagem do 7º anjo trouxe Cristo. Em 28 de fevereiro de 1963, foi a única mensagem que trouxe Cristo à Terra. Na sua segunda vinda. Foi a mensagem do 7º anjo. A mensagem de Billy Graham não trouxe ele, nem de Oral Roberts, nem de Osborne. E eram grandes homens, grandes oradores, mas a sua mensagem não trouxe ele. A única mensagem foi a mensagem do 7º anjo. Inclusive eles vieram e levantaram ele juntamente com eles. E ele foi para dentro daquela nuvem. Aquela nuvem formada por 7 anjos. E ali lhe comissionaram para trazer a revelação dos 7 selos, para ir a Jeffersonville e pregar os 7 selos. Ele foi comissionado por eles. Agora, Deus está voltando para Israel. Hoje nós estamos em 2021, Deus está voltando para Israel. Agora, o que é que está impedindo Deus voltar para Israel? O anticristo está para se manifestar. A igreja não sobe no rapto, só a esposa. Porque antes a igreja era considerada como a esposa. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor e você viu a diferença, que há 5 virgens nécias e 5 prudentes. As prudentes tinham azeite, tinham o Espírito Santo, a revelação. Então Deus, essa mensagem está voltando. Então essa mensagem é Deus voltando para os judeus. Seguimos aqui, vamos na mensagem. Eu quero ler aqui na mensagem Festa das Trombetas, mas a tradução dos Estados Unidos. 291. Agora, a mesma coisa que aqueles 2 profetas fizeram, recordem. A noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias. Ele deve chamá-lo para fora de suas tradições, a noiva. Assim como esses profetas chamaram os judeus para fora do judaísmo, para Cristo. Há expiação, há uma diferença da expiação para nós, a noiva gentia e os judeus. A nossa expiação, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje a nossa expiação é através da revelação desses selos, desses trovões. Porque hoje ele está nos reclamando, ele desce com o livro aberto, com a escritura. Nós somos a terra que foi comprada por ele. Ele vem para tomar posse daquilo que é seu.
Agora, a expiação dos judeus é com pranto. Os judeus rejeitaram o sangue no Calvário. Eles não são expiados pelo sangue de Jesus Cristo. O sacrifício cessa e quando os seus olhos são abertos através da mensagem dos dois profetas, aí eles vão aos prantos. Isso não é todos. Não. São aqueles que foram escolhidos, que foram selados, 144 mil. Como disse o pastor Osmar, não é 144 mil mais um, é só 144 mil. Então, e o gentio já conhece a expiação, mas isso é para chamar a noiva de volta à expiação original. Onde todos estes 7 sábados em que eles se têm afastado, chamá-los de volta ao tempo do fim. Ouça, o mensageiro da 7ª igreja, o mensageiro da 7ª trombeta são todos profetas. Injetados são os 144 mil. Vão prestando atenção, a gente está lendo 7 trombetas, mas o irmão Brana vai explicando, né? Trombetas nunca foi para os gentios, as trombetas foram para Israel. Os gentios é os selos. É como as 70 semanas de Daniel. É para os judeus. É o tempo que Deus estabeleceu para tratar com eles. Chamando os selos, o qual foi para os gentios, diz o profeta. 292, a festa das trombetas. Os selos foram para os gentios. Tinha de ser para os gentios, para abrir para os gentios, para ver a igreja gentia. Isso é tudo que sabemos, isso é tudo que ouviremos. O que já passou, esperamos por Jesus. Aí você pergunta, mas as 70 semanas de Daniel não está dentro dos selos? Claro, os selos tinham que ser revelados, tinham que ser abertos, para que nós pudéssemos entender o que era a 70 semanas de Daniel. E quando os dois profetas aparecem, eles aparecem no 6º selo. O 6º selo é a grande tribulação. O 6º selo é onde Deus está tratando com Israel através desses profetas. Então, essas 70 semanas de Daniel e se cumpre ali nesse 6º selo. Veja que ela também está se cumprindo no 5º selo, quando Deus está levando eles de volta para a sua terra. Deus não trata com Israel lá na França, na Alemanha, não. Deus trata com Israel na sua terra, natural. Agora, Deus trata com a sua igreja em sua terra espiritual, na mensagem da hora, de Apocalipse 10, 8 a 11. Veja. Isso é tudo que sabemos, isso é tudo que ouviremos, o que já passou, esperamos por Jesus. Você diz, agora, espere um minuto, irmão Brana, eu creio que eles vão fazer isso. O último sinal que Abraão, reticência, e nós somos a semente real de Abraão. Você veja só, ele diz, o último sinal que Abraão, aí ele dá uma paradinha, parece que ele estava querendo falar mais alguma coisa. E nós somos a semente real de Abraão. Nós somos, não é os judeus, nós somos a semente real de Abraão. Os judeus não são filhos, os judeus são servos. Será que você desperta nisso? Você através da internet? Os judeus não são filhos, são servos. No milênio, eles servirão a esposa. Abraão era gentil. Abraão não era judeu, não tinha judeu naquele tempo. Os judeus foram chamados de judeu no cativeiro da Babilônia. No Egito foram chamados de hebreus. Israel foi o novo nome que Jacó recebeu. Por isso diz as 12 tribos de Israel. O último sinal que Abraão viu antes que
que o sinal prometido viesse, novamente ele dá outra parada. O filho prometido viesse, foi o quê? Qual foi o último sinal que nós recebemos aqui? Os judeus receberam um sinal também, há 2000 anos atrás. São João 1, verso 14, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus em carne. A samaritana viu, Natanael viu, é pouquinhos que viram. É pouca gente que vai ver isso, ver que o irmão Brana fala, e o profeta Jeremias também. É uma família num estado, é uma família numa cidade, 2 famílias, 2 aqui, 1 ali. E nós temos alguns lá na África. Porque João come o livro e profetiza povos, tribos, nações e línguas. Olha, lá em Moçambique, cada família fala um português e fala o idioma, fala o dialeto da família, que é totalmente diferente. Irmão Bonde, irmão Rafael, de repente esteja nos ouvindo ali, sabe o que eu estou falando. Então, a mensagem que João está profetizando é a línguas, povos, nações. Da mesma forma, em várias partes da África. Aqui no Brasil também. Não é somente o português. Entre os índios são 180 dialetos. Fora a língua oficial, que é o Guarani e o Tupi-Guarani. E fora os outros idiomas que falamos aqui, russo, alemão, italiano, espanhol, inglês. As pessoas, o seminário coloca na cabeça que você vai ter que ir às 200 e poucas nações do mundo e aprender aqueles idiomas para pregar. Não é isso que ele está falando. Então, qual foi o último sinal? Antes que o Filho prometido viesse, que nós recebemos? Deus na forma de um ser humano. Nós recebemos. Agora, isso já passou mais de 40 anos. Hoje nós estamos aqui repetindo, comendo o livrinho e profetizando outra vez. Nós recebemos já o último sinal, então é mais tarde do que nós pensamos. A irmã Brana pregou, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem, é mais tarde do que nós pensamos. Olha Israel, olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Agora, qual é o estorvo? Tem alguma coisa que está estorvando Israel para que os 2 profetas não se manifestem? Deus na forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos das pessoas, um homem, não uma dúzia, um homem, não importa quantos personificadores, eles tinham um, e ele discerniu os pensamentos que havia ali. O quê? E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem. Sabemos disso, é tão simples. Sabemos disso. Essa mensagem está nos levando a uma fé, porque os 7 trovões nos dá a fé de transformação, de mudança. Como a terra será transformada, purificada, nós também. Os 7 trovões reúne a noiva para a fé de transladação. Os 7 trovões, agora o que é os 7 trovões? 7 trovões revela o novo nome. 7 trovões é Deus, 7 trovões é o batismo do Espírito Santo. Ele revela o novo nome que Jesus subiu. E o novo nome que Jesus desceu em 63, porque ele subiu há quase 2000 anos atrás com um novo nome. Ele não subiu com o mesmo. O nome Jesus ficou na terra, ficou com a igreja para batizar, para orar pelos enfermos. Você tinha que dar sua vida por aquele nome, o nome estava na terra. Agora lá ele tinha novo nome.
Então ele desce com o novo nome. B-R-A-N-H-M, perfeito. Perfeição. Ele desce com o nome perfeito. Ele não desce com o nome de graça. Ele desce com o nome perfeito. Nós não estamos referindo isso ao homem chamado William Marion Branham, pai do irmão José, do irmão Billy Paul, da irmã Sara, da irmã Rebeca. Não. Da irmã Sharon. Nós estamos falando do novo nome de Deus. Branham. Ele tinha o novo nome de Deus. Ele nos apresentou o novo nome de Deus. Agora sei que isso, de certo modo, choca vocês um pouquinho agora. Mas lembre-se, de modo que vocês não deixem de saber. Agora, não se lê a Bíblia assim. Você lê nas entrelinhas e vê, revela o quadro. É uma peça de quebra-cabeça. Só um profeta para montar. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma, Amós 3:7, sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. E João é apóstolo e profeta. Nos evangelhos ele foi apóstolo, ele não era profeta nos evangelhos. Mas em Apocalipse, ele é profeta. Não é lindo isto? – 303. Para nós irmos finalizando. E antes que possamos receber o filho, o que acontece? O que é o filho? O rapto. Só um profeta para nos mostrar. Antes de receber o filho prometido, nós tivemos o último sinal, que foi Deus na forma de um ser humano, um homem, com um novo nome. William Branham não era Jesus. Não. Ele manifestou o novo nome de Jesus. Agora, o filho prometido, veja, quando Abraão recebe Deus em carne humana, recebe a promessa do filho prometido, Isaque. Então, antes do filho prometido vir, Deus em carne humana com 2 anjos visita Abraão. Antes do filho prometido vir, Deus em carne humana visita-nos, lá nos Estados Unidos da América. E 2 anjos, Billy Graham e Ororopt. E antes que possamos receber o filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Um novo corpo, e nós, os que ficarmos vivos, seremos mudados. Em um momento, num piscar de olhos, aleluia, e arrebatados, juntamente, a encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer. Os selos estão abertos. Você sabe que os selos, eles abriram todos durante as eras, desde a primeira era, mas só foram revelados na última era. Porque eles foram abertos, o primeiro profeta Deus recolheu, que foi Paulo. Depois não tinha mais profeta para revelar. Só tinha reformadores, mensageiros. Então, a trombeta soou para Israel. Os 2 profetas estão prontos para aparecer. Que é isto? A igreja tem de sair da cena agora mesmo, de modo que eles possam aparecer. Ele não pode lidar com 2 ao mesmo tempo. Ele nunca o fez. Estão vendo? Então, a igreja, a esposa, tem que sair de cena. Senão eles não podem aparecer. Deus não trabalha com os 2 ao mesmo tempo. 305. Agora observe. Agora, irmão, observe. Exatamente para chamar a todos, chamá-los para fora das denominações e tradições. Agora nós vemos que a igreja da era do Pentecostes está terminada. O que é que você espera deles? Está terminada. Acabou. Morreu. A mensagem pentecostal hoje é carniça. Deus não se alimenta daquilo. A esposa também não se alimenta de pentecostalismo.
desde que eles clamaram lá no Egito, e Deus enviou Moisés. E eles estão no muro da lamentação, clamando pelo seu Messias, pelo seu libertador. E a pressão vai aumentar. A pressão do Hamas, da Rússia, da China, todos, da Coreia do Norte, todos esses países que são inimigos de Israel. Vai aumentar a pressão. Aí eles aparecem. E quando eles aparecem, eles vão fazer a mesma coisa que Moisés fez no Egito. Vai enviar pragas sobre este mundo. Você pensa em coronavírus? Não é nem uma dor de dente. Eles vão enviar pragas. Como Moisés fez. Como Elias fez. Pediu fogo do céu para consumir os 50. É o mesmo ministério. Não são os mesmos homens. É ministério. Homens diferentes. Como Elias, Eliseu era um homem diferente, o ministério era o mesmo. A noiva tem de sair do caminho para subir agora, de modo que os dois servos de Deus em Apocalipse, os dois profetas possam aparecer em cena. Aqueles 3 anos e meio, o mundo estará em tribulação, porque não terá mais Deus. Deus hoje está nessa mensagem da hora. Deus não está na Metodista, Batista, Assembleia. O profeta já disse aqui na 70 semana de Daniel. Todos esses movimentos são anticristo. Então no momento que a esposa sai, que é aquele grupinho, uma família num estado, 2 numa cidade ou 1. Então você deve ficar alegre aí onde você está em Santa Maria, São João Batista, em Santa Catarina, Blumenau, a Manguerda, o irmão Manuel Josias aí em Alagoas, Maceió, está feliz. É uma família no estado, irmão. É o que disse o profeta. Será que esse povo não desperta? São tão tapados e cegos. Estão iludidos com as coisas deste mundo, com essa política suja e imunda. Sistemas anticristo denominacionais. Olha o profeta falando. E você se ilude com a multidão que reúne todo mundo para ouvir a fita do profeta. Quando ele disse que são poucos. Todos esses movimentos de quíntuplo assembleanos são do demônio, diz o profeta, são anticristo. Essa é a mensagem. Que nós vamos ser presos por causa dela, vamos morrer por causa dela. A noiva tem de sair do caminho. Para que os 2 servos, 2 profetas, apareçam em cena. 307. Para tocar a 7ª trombeta para eles, dar a conhecer a eles a Cristo. Essas trombetas, ou 7ª trombeta, são 2 profetas. Nós não estamos revelando, nós estamos repetindo. O 7º anjo, mensageiro, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não. Eis minha metodista, minha batista, minha pentecostal, mas a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque não há nenhuma outra fundação ali. Vocês estão vendo? Quanto tempo mais temos? E o tempo já não é mais. Os judeus estão em sua terra natal. A noiva é chamada. Ela não está em Laodiceia. Ela foi chamada. Ela está na era da chamada.
na era do rapto, na era da esposa. Está numa era totalmente diferente. Escrituristicamente, tudo exatamente o que ele prometeu, estamos prontos. A hora está aqui. A hora está aqui. Eu já dei a ceia para a pessoa no domingo e naquela terça ou quarta daquela semana eu estava sepultando ela. Ela tomou a ceia. Pode ser o último culto, a última pregação. A sua morte é seu rapto, disse o profeta. Há um rapto, mas quando você fecha os olhos aqui, nós não sabemos do amanhã. Nós temos tantos planos, mas não sabemos se estamos aqui amanhã. Nós não sabemos se estamos aqui em dezembro. Pensamos no Natal, no nosso aniversário de casamento. O irmão Celso tinha tantos planos. É o relógio dessa pequena congregação aqui, a pequena congregação que está através da internet. Dê a tua bênção para cada um. Teus filhos que têm recebido a luz da terceira puxada, dessa terceira etapa da mensagem de João. Te agradecemos, Pai, por essa tarde, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe os irmãos. Depois nós vamos ter mais um hino. Vamos ler aqui os pedidos. Deus abençoe o irmão Marco Antônio Pinheiro de Lacerda, Elodie Borba, Juliana Porto Chave, Agenor Alves, Graça Morim, João Marco Legeda dos Santos, em Canoas, Rio Grande do Sul, Marta Silva em Viamão, irmão Johnson, irmã Eva ali, também em Viamão, Roseni Rosa, Francisco Costa, Cláudia Fiacadori Alves, Joadi Oliveira, lá no Espírito Santo, Hermes Almeida, Pastor Gedielso no Outeiro, lá na Grande Belém, a Rádio Web, aliás, a página da Rádio Web no Facebook, Web Brana. Se você não se inscreveu lá, se inscreva nessa página que está transmitindo também o nosso culto aqui. E também a Rádio Web está transmitindo. Deus abençoe o irmão Benevaldo e todos que estão nos acompanhando por toda parte através da Rádio Web e da página Web Brana. Irmão Ronaldo Ramos em São Leopoldo, Deus abençoe ele, sua família, seu trabalho. Tereza Cândida, Dorival Paste, Joaquim Melo, Deus abençoe o irmão Joaquim, os irmãos aí em Bom Jesus, né? Parece que vamos orar pelos irmãos de Bom Jesus. Eles estão com dificuldade de reunir, porque eles estão fechando comércio, igreja, tudo lá em Bom Jesus, por causa da pandemia. Francisco Lemes Campo, lá no Monte Bonito, em Pelota. Deus abençoe vocês aí. Irmã Ilka Jung, irmão Ivan Jung, em Panambi, Rio Grande do Sul. Josina e Eugênio Paste. Manuel Josias Brana, em Maceió, Alagoas. Meu abraço, Deus abençoe o nosso amado irmão. Davi Inoque Gulua, Verilda Malaquias, Denise Borim, aí em Campinas, São Paulo. Lindomar Rodrigues assistindo do trabalho em Alvorada. Cosme Pereira, Deus abençoe o irmão Cosme, a sua família, né? Que Deus abençoe o irmão Cosme aí no Castanhal, no Pará. Antônia Pereira em Bagé, Afonso Pereira, Sueli Petri, Rafael Brana, Osias Xavier, São José dos Campos, São Paulo. Ô, irmão Osias, Deus te abençoe aí, viu? Um abraço pro senhor e sua família. Josiana Chaves, Deus abençoe a irmã Josiana na Vila Elza, em Viamão, né? Toda a família. Lenice Brana, Cris e Ney Ferreira, em Caxias do Sul. Rosa Luz, Leandro Kaufer,
Gelusa Ramos, em Alvorada, Filomena Moura, Michele Gomes, Elisandro Fernandes, João Tobini, Ismael de Oliveira Carvalho, Leila Ferracini. Vamos orar pelos pedidos de oração? Temos muitos pedidos de oração aqui. Irmão Cosme está pedindo oração. Belo casal, né? Por eles, ali em Castanhal, no Pará, né? Deus abençoe, irmão Cosme. A irmã Valdecira está pedindo oração por ela. Irmão Jonas, seu esposo, Stefano e o Mário, seus filhos e a sua nora Sueli. E Josué pede oração pela sua esposa Gisele e seu filho Felipe. E também aqui pedido de oração para Leandro, Josiane Calfi e Gabriela e Helena. Giovanni Dete, Moacir Gomes Dias, Davi Inoque Gulua. Oração por meu filho que está doente. Nós vamos orar pelo seu filho, irmão Davi. Fechamos os nossos olhos. Amado Deus, Todo-Poderoso, Tu és o Senhor que nos sara. No Calvário, o Senhor levou as nossas enfermidades. Tu disseste em Tua palavra, tudo que pedides em oração, crendo recebereis. De acordo com a fé dessas pessoas que eu li o nome delas, o Senhor conceda para elas tudo que elas estão pedindo agora a Ti, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E abençoa o casal, o irmão Cosme ali no Castanhal, e também o filho do irmão Davi, que seja curado para a glória de Deus. Ó meu Senhor, dei graça, a bênção para os Teus filhos. Seja com eles também voltando para os seus lares, dando a Tua bênção, livrando de todos os males e acidente, e dando a bênção especial em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos ter mais um hino? Pode sentar um pouquinho? Nas palmas. O povo que irá para o rapto é a família Brana. Serão poucos. Glórias a Deus. Somos a família Brana, oh que prazer, onde a graça emana, luz do entardecer. Somos a família Brana, oh que grande luz. Temos um novo nome de Jesus. E ela tem o poder de outra vez profetizar. Quando João come o livrinho e começa a pregar, ela tem o poder de outra vez profetizar. Há muitos povos e nações, de línguas e reis. Glórias a Deus. Vamos lá. Somos a família Brana, oh que prazer. Luz do entardecer.
Vamos! Oh, que grande luz! Temos um novo nome. E ela tem o poder de outra vez profetizar. Quando João come o livrinho e começa a pregar, ela tem o poder de outra vez profetizar a muitos povos e nações e línguas e reis. E ela tem o poder tem o poder de outra vez. Quando João livrinho e começa a pregar, e ela tem o poder a muitos e línguas e reis.